Olá, Rádio Parreirinha! Como é bom estar aqui com vocês. Mais um dia, mais um programa e agora com novidades. Nosso programa Conexão Global, agora trazendo convidados, pessoas que não são palestrantes, mas que estão aqui exatamente para ajudar vocês, para trazer temas novos e fazer com que você entenda, caro ouvinte, que nós estamos aqui falando sobre qualquer assunto. Você está precisando, quer saber alguma coisa? Você sabe que você pode falar com a gente, né? Não é porque a gente mudou de dia que a gente mudou de telefone. O telefone continua o mesmo para vocês mandarem as mensagens. Marca aí, papel e caneta, mais 55, porque nós estamos no Brasil, 11 94566 3319. Mande sua mensagem. Se der tempo, a gente responde hoje. Se não der tempo, na próxima semana a gente tem a resposta daquilo que vocês estão perguntando. E agora que estamos aí, nesse horário de almoço, vem aqui, participe. Vai ser uma delícia ter vocês aqui conosco. E hoje a nossa convidada estreante desse nosso programa, uma pessoa muito querida, vocês vão entender por quê, transformou a minha vida depois que eu conheci, e ela está aqui hoje para falar com a gente. Então, seja muito bem-vinda, Kátia Teixeira. Salve, salve, que delícia, Azul. Nem sabia que a gente estava estreando hoje, mas adoro estrear. Palestrante adora estrear, né? A gente adora estrear. Mas eu quero te desejar muito sucesso, né? Ainda mais, eu sei aí da sua luta dentro do Conexão Novo Mundo e agora no Conexão Global, e que seja um programa de vida longa e que traga muitos frutos para todos que aqui estiverem, viu? Gratidão pela oportunidade. A gente que agradece. E, caro ouvinte, aproveite, porque a fala da Kátia é transformadora e é algo tão pouco comentado e que precisa tanto ser comentado, que ela vai contar para vocês que nós vamos falar de algo. Vocês já ouviram falar sobre o bullying? Ela vai explicar por que ela trouxe esse tema aqui para o Brasil. Kátia, o palco é seu e a gente vai se comunicando aqui, tá? Fica à vontade. Se tiver alguma coisa, eu te chamo. Combinado. O fato de uma rádio, né, principalmente uma rádio que transmite na Europa, o mundo todo hoje, né, a gente está global, como já diz o nome aí, Conexão Global. Mais do que falar sobre o tema que eu vou trazer, é a coragem, às vezes, de movimentos como esse, né, como a Zuleika faz, através da Conexão Novo Mundo, através aqui da Rádio Barreirinha, né, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, jantar na casa dele, eles são uma graça, enfim, é ter a coragem de falar sobre temas como esses, né? E o que eu vou trazer é um tema muito sensível, porque a gente está no movimento mundial de combater a violência contra a mulher. Parece que é retórico. Eu ouço algumas pessoas falando para mim, Kátia, não é possível, imagine, hoje já não é mais assim. Aqui no Brasil, pelo menos, é muito, né? A gente passou por um período no fim do ano e agora no início do ano, de um número de feminicídios em grande aumento, em grande escala, e mais que isso, né? A escala também no movimento, em como se faz, né? Como eles estão cumprindo esse feminicídio, né? E isso está ficando muito grave, porque a gente está vendo crianças, filhos, assistindo a tudo isso. Então, a violência contra a mulher é algo muito importante, que a gente deve falar, a gente deve estar sempre em pauta. Mas tem uma violência contra a mulher que quase ninguém está falando sobre ela e que é extremamente estrutural, como é o racismo, como é a pedofilia, são assuntos sensíveis, mas que a gente precisa trazer, que é o bullying. O bullying é a violência da mulher contra a mulher. Você fala, Kátia, como assim? Uma mulher batendo na outra? Não se trata disso, não, gente. Quando a gente fala de violência, a gente fala muito da violência psicológica. O tapa, sabe? O tapa a gente às vezes até esquece, mas aquela palavra colocada de alguma forma a gente pode não esquecer nunca mais. Os psicólogos dizem que uma mulher que sofre violência psicológica, ela tem muito mais traumas, muito mais cicatrizes a serem curadas do que aquela que tomou um soco no olho, né? E na verdade, quando chegou no avanço físico, né, na agressão física, é porque todas essas agressões já aconteceram antes, principalmente a psicológica. E é exatamente isso que acontece quando a gente fala de mulher para mulher. Eu preciso contar um pouquinho de como nós, mulheres, chegamos nesse movimento de até inconscientemente fazer
algo que não é bom para outra, né? Todo mundo sabe que mulher adora falar que mulher gosta de fofoca, e mulher gosta mesmo de fofoca. Porque lá na era gossip, que a gente chama que foi a melhor era da mulher, chama-se era gossip, que aconteceu lá atrás, gente, lá atrás, quando bem era das cavernas. A fofoca, ela era um meio de sobrevivência para as colônias. O que você quer dizer com isso, Cátia? Quer dizer assim, o homem que trabalhava chegava em casa e dizia assim, olha, um homem com um cavalo branco está andando pela região e ele está saqueando, está roubando galinhas. A fofoca, nesse sentido, era uma mulher conversava com a outra mulher, que conversava com a outra mulher daquela colônia, para que todo mundo ficasse atento a esse homem de cavalo branco roubando galinhas. É claro que eu estou contando aqui algo extremamente lúdico para que a gente possa entender melhor, mas as fofocas iam muito pelo caminho de que haviam pessoas que eram trapaceiras, haviam pessoas que ludibriavam, haviam pessoas que enganavam, e as mulheres, então, se reuniam à tarde para fomentar essa fofoca, tá? Só que num dado momento, isso em todas as colônias, tá, gente? Imagine aí um grupo de muitas mulheres fazendo isso. Só que esse encontrar com outra mulher à tarde, né, claro, levando uma informação importante, mas aquilo gerava uma conexão entre elas muito forte. E aí passou de ser só um bate-papo sobre fofocas para proteger a colônia, como também algo para proteger a si mesma. Então, algumas mulheres contavam fatos, contavam histórias, e às vezes elas começaram, então, a ser ajudadas entre elas, né? Quando entendiam algumas histórias de violência, elas começaram a ajudar-se. Só que aí, os homens entendendo esse movimento, fizeram o quê? Utilizaram da fofoca também. Então, eles chegavam em casa e diziam, olha, o fulano, marido da Zuleika, ele falou que a Zuleika falou mal de você para ele, Cátia. Olha, o marido, né, chegava em casa e falava, olha, Maria, sabia que a Zulmira falou mal de você para o marido dela? Eles começaram a criar uma forma onde a fofoca começou a se utilizar uma entre as outras, né? E ali a era gossip, que foi a melhor era da mulher, onde ela estava mais unida, onde ela estava mais protegida entre si, começou a se dissipar. E aí a gente vai para o pior movimento que aconteceu para as mulheres na história do mundo. Proporcionalmente falando, gente, a gente sempre tem que entender que o mundo lá atrás não tinha o número de habitantes que temos hoje, né? Sim. Que foi a Santa Inquisição. As bruxas, consideradas bruxas, eram mulheres autossuficientes, estudiosas, elas curavam através das suas ervas, elas tinham um grande círculo de amizade, porque homens e mulheres frequentavam, né, o espaço dela, e aí, de novo, essa autossuficiência da mulher começou a incomodar os homens. E aí eles vieram com essa história de que eram bruxas. Mas adivinhe e acredite, se você fizer um estudo de entender como as bruxas eram denunciadas, não eram pelos homens. A grande maioria, quando eu falo grande maioria, grande mesmo, gente, 90%, 95% das denúncias de onde existia uma bruxa vinha de outra mulher. Isso vai mais longe. Na hora do apedrejamento, na hora do enforcamento, ou na hora da incinerar, né, de se colocar fogo, a grande plateia era feminina. Eram mulheres assistindo outras mulheres passando por isso e vibrando com esse sofrimento. A era da Santa Inquisição, né, foi realmente a pior história da história da mulher. Muitas mulheres foram mortas porque tinham conhecimento, porque eram autossuficientes e porque não eram controladas. E muito aqui, sabe, Zu, geralmente quando eu conto isso em palestras, geralmente neste momento, existe um homem que levanta a mão e fala assim, mas então você está dizendo que o homem é culpado de tudo que acontece com as mulheres, e aí eu falo, não se trata de culpa,
A gente precisa deixar uma coisa muito clara aqui. Nós criamos ecossistemas. Esses organismos vivos, eles são criados há séculos e séculos e séculos atrás. E aí, é claro, a mesma coisa que hoje. Hoje nós estamos aqui fazendo um podcast através da internet, no Brasil para a Europa, quer dizer, eu e Zuleika estamos no Brasil, estamos em São Paulo, falando para... Isso é algo que foi criado e que daqui a uns anos, de repente, vai falar, nossa, mas não precisava, de repente, de uma tela, não precisava, poderia ser algo que podia fazer tridimensional, mas são costumes que são colocados, cada um em sua era. Então, quando a gente fala que isso é estrutural, é porque ele vem de muito lá atrás e a gente encontra a desculpa válida, aí sim, a desculpa válida de homens e mulheres, né, que acham que esse movimento, esse organismo tem que continuar funcionando dessa forma. E aí fica o questionamento, né? E aqui é só realmente um questionamento, a gente não está de forma nenhuma apontando ninguém, porque a gente também não tem esse direito de apontar. A gente só sabe, através das leis de hoje, o que é certo e o que é errado. Então, as primeiras leis que foram criadas por todos os filósofos que passaram pelo mundo, né, Aristóteles e todos esses, enfim, e Nietzsche, eles vieram trazendo o que são as leis que regem hoje o nosso mundo. Ainda são leis que regem do bom senso lá do século retrasado. E a gente cumpre isso, porque somos pessoas sociais, não somos antissociais, e cumprimos, somos éticos, a gente tem sempre que partir do movimento de que aqui somos todos éticos e que temos bom senso, ok? Então, quando a gente baliza, dá o ponto de partida, daí a gente entende que todas as leis criadas até hoje para o convívio, para um bom convívio, veio lá dos antigos filósofos. E dali que foi construído, né? Universalismo, utilitarismo, que são coisas que a gente fala, tá, isso não existe mais. Claro que existe. E aí, o que acontece? Quando surgiu o universalismo, muitas vezes a gente tem uma história que gosta de contar, mas isso apareceu um pouquinho antes lá e a mulher estava envolvida. Eu vou contar a história como está sendo contada até hoje. Você está num trem, quem não conhece essa história? Você está num trem, né, que vai descarrilar e vai bater. Então, quem você escolhe para jogar do trem, ou você escolhe atropelar a menininha que está em cima do trilho? O universalista, ele vai falar, não, eu vou tentar arrumar todos os meios que eu puder para brecar o trem. O utilitarista vai virar e vai falar, eu vou atropelar a criancinha porque ali a perda é menor para o todo. Então, o utilitarista, ele usa o que é menor, o que é mais conveniente para o todo. O universalista quer que todo mundo fique bem. A gente já sabe que universal é impossível. A gente vai sempre tomar decisões, né? E muitas vezes a gente vai criar ambientes em que, quando você toma uma decisão, eu sempre costumo dizer, né? Eu falo muito isso do empreendedorismo. O empreendedorismo tem duas coisas que são primordiais. Eu que empreendo há 40 anos. Primeiro, ninguém pôs arma na sua cabeça, nem faca no seu pescoço. Você empreende e decidiu acordar desempregado todo dia. Tá? É isso, quem empreende é isso, acorda desempregado todo dia. Mas também podemos criar riqueza do tamanho que a gente quer. E a segunda coisa é, quando você opta por empreender, você vai ser odiada por alguém em algum dado momento. E tá tudo bem. Porque faz parte, quando você faz uma decisão, você está declinando de algum desejo para escolher outro. E aquelas pessoas que estavam esperando que você tomasse a outra decisão vão te odiar. E está tudo certo. A gente precisa pagar esse preço. É a mesma coisa que acontece quando a gente fala em machismo, preconceito estrutural. Essa estrutura que vem pronta, a gente tem que ter o quê? Consciência para olhar e falar, não, isso eu não quero mais. Eu, Zuleika, já fomos à Espanha várias vezes, né? Salvo engano, eu nunca vi a Zuleika numa tourada. Você já foi, Zu? Então. Não. Eu também não. E por quê? Porque a gente entende que hoje não faz mais sentido imputar dor a um animal como espetáculo. E isso vem da onde? A Espanha diz que como é que eles falam? É cultura, é cultural da Espanha.
né? Então, uma desculpa válida, é cultural. Não vamos mudar. Né? Mas eu e Zuleika, como pessoas, como adultos funcionais, a gente escolhe levantar a mão e dizer, não, a touradas eu não vou. Nós vamos à feira de livros, né, Zu? Lá em São José. A gente vai à feira de livros. É uma questão de consciência. Quando a gente opta por manter o machismo estrutural, é também uma questão de consciência de homens e de mulheres. Porque quando uma mulher imputa dor a outra mulher, ela está praticando machismo, e isso se chama bullying. Mas ela está praticando machismo. Entende? Para falar mais, talvez a linguagem mais fácil de ser entendida, né? Nós temos alguns degraus, tá bom? Nós temos algumas síndromes também que acontecem dentro das empresas, para vocês entenderem que não é só uma questão de... Eu sempre brinco, né? Não é só uma questão de humanidade, é também uma questão de inteligência. Porque o machismo, ele causa no mundo uma perda financeira de mais de 3 bilhões de euros, por conta de não termos mais mulheres em cargos decisórios nas empresas. Então, vamos lá. A mulher, a primeira coisa, quando ela tem que enfrentar o teto de vidro. O que é o teto de vidro? Ela olha, estuda, ela olha para a coleguinha do lado, está estudando tanto quanto ela, mesma idade, tudo, ela olha para o teto de vidro e ela fala, eu vou chegar lá. Só que acima desse teto existem acordos dentro de uma empresa que diz, daqui para cá, mulher não. E aí, quando você conhece, quando você está numa empresa onde isso acontece e você permanece, você compactua. É isso. Então, tem um monte de gente compactuando. Aí, a pessoa vira para você e fala, não, você vai, sim, passar pelo teto de vidro, eu vou te dar uma oportunidade. Aí começa a síndrome da porta giratória. A mulher, ela entra por uma porta achando que ela vai subir, que ela vai pegar aquele cargo que ela merece. E a gente vai entrar outra celeuma, que é a meritocracia, que não faz parte aqui. Ela vai ficar dando voltas, dando voltas. Cada hora que ela faz a volta na porta giratória, ela ouve, não, ainda não, não, ainda não. E ela vai acreditando. E essa mulher pode passar, às vezes, 30, 40 anos dentro de uma empresa, esperando que ela consiga romper esse teto de vidro. Mas digamos que ela rompeu. Uma santa alma colocou ela lá no decisório, ela passou pelo teto de vidro, aí ela vai para uma síndrome mais cruel, que é a síndrome do degrau quebrado. A síndrome do degrau quebrado é uma mulher, para chegar num decisório hoje de uma empresa, ela precisa se vestir como homem, se comportar como homem, falar como homem. O que é isso, se não machismo, gente? Né? O que é o machismo, se não é um homem querendo imputar para a mulher atitudes dele para que ela faça? Porque misoginia e machismo são coisas diferentes. Misóginos odeiam mulheres com todas as forças. Os misóginos eram os que apedrejavam, os que punham fogo, que odeiam mulher. O machismo, o machista, ele quer somente que você tenha atitudes que ele tem, porque são essas atitudes que ele valida. Quando uma mulher é machista com outra, quando ela chega, passou por esse teto de vidro, passou por essa fase da síndrome do degrau quebrado e ela tem subordinados. Coisa simples também. Escreveu um memorando e esqueceu de colocar o destinatário, e aí perdeu-se tempo na hora de pôr o processo para caminhar. Se é um homem que faz isso, esta mulher vai virar e falar assim, para, acontece, manda lá, vai lá rapidinho, que a gente vai dar um jeito de dar tempo. Se é uma mulher, ela vai ser extremamente invalidada, você é incompetente, você não presta atenção, né? Você não tem capacidade para estar nesse cargo, olha o erro enorme que você cometeu. Isso se chama bullying. E aí a gente pode ir, tá bom, Kátia, eu não sou de uma empresa. Então, mas uma amiga minha, uma amiga sua chega para você e fala para você, olha, você sabia que fulana de tal me escolheu para ir com ela jantar? Aí você vira e fala, é por interesse, né? Você sabe que ela não gosta de você. Isso é bullying. Por que eu quero invalidar a amizade das outras duas? Isso não existe. Então, falar sobre bullying hoje é algo tão importante, porque diz respeito, sim, a fazer com que o planeta monetize melhor
e aí a gente sabe que a mulher, quando empreende, quando ela está em estado de liderança, né, no sentido de decisório, ela movimenta o entorno, ela é mais humana, ela consegue enxergar melhor o tamanho dos projetos, porque o homem tem o lado bom dele, o homem é mais pé na porta, vamos negociar, quanto que vai ter de lucro. Imagine como seria legal se a gente conseguisse ter um mundo onde todo mundo estivesse juntos lutando pelo mesmo objetivo, né? Sabe que cada vez você, Carol Vidia, eu já ouvi várias vezes a Kátia contando isso, até pelo tempo que a gente está juntas, cada vez que a gente ouve, a gente pensa em exemplos diferentes, e a gente percebe quanto isso está aqui na nossa porta, está aqui em qualquer movimento que a gente faz. Até Sim. Quando a gente vai numa padaria, a gente vai numa farmácia, Sim. E a gente percebe a atitude das outras pessoas que estão do lado, quando está com uma mulher ou com um homem do lado, até o desconforto que pode causar. E tem as mulheres que elas nem percebem isso. Elas acham que está tudo bem, e aí a gente vai falar, né, de cultura, de gerações antigas que foram desde pequena, sem poder fazer nada, com aquele comportamento de menina, e que não pode ir para o masculino, e quando você vê que isso está assim do seu lado, você começa a ver o quanto que isso é realmente intenso no nosso dia de hoje. E o nosso convite hoje, é que para você comece a observar a sua volta. Veja o que está acontecendo. Nós temos certeza que vocês vão identificar, e a partir daí começa a mudança. Quando a gente não tem consciência, a gente continua fazendo. Quando Sim. a gente começa a ter consciência, a gente começa a transformação. Não tenha dúvida. Eu sempre falo, né? Outro dia eu estava... Gente, eu vou dizer, eu brinco aqui que eu falo que é muito difícil ser minha amiga, né? Porque eu vou até o fim quando eu luto, quando eu penso numa coisa, eu vou até o fim. Mas não se trata eu sempre falo que não se trata de pessoas, se trata de processos, né? A gente está ali tentando fazer o processo acontecer. E nessas, né, de conversar, a gente estava conversando sobre as leis, né, imputadas aos homens que cometem o feminicídio, né? E aí uma menina virou para mim e falou assim, como você acha que deveria ser essa lei? E aí eu falei para ela assim, olha, primeiro de tudo a gente tem que avaliar quem é esse homem. E aí ela já ficou muito brava comigo porque eu disse isso. Mas o que eu quero dizer é, um homem que mora no fundo do sertão de um país completamente subdesenvolvido, que pega uma peixeira e mata uma mulher, homicídio, feminicídio, pelo amor de Deus, eu não estou justificando. O que eu estou dizendo é que ele faz isso em nome da honra, e ele diz, o meu consciente está me dizendo que eu tinha que fazer isso por conta da minha honra. Errado. Ele tem que pagar tanto quanto agora um homem que está na cidade grande, que estudou, que teve todas as informações para poder tomar uma decisão, e ainda assim esfaqueia uma mulher, eu acredito que sim, eles tinham que ter penas diferentes. Eu acredito que este homem ele tinha que ter prisão perpétua e acredito que esse homem tinha que realmente ser exterminado da terra. Aí as pessoas falam, Tati, a violência gera violência. Não tem problema, gente. Eu não tenho nenhum problema em não ser querida nas minhas opiniões, porque um dos meus pilares é a transparência. Então, você nunca pode dizer, Kátia, você mentiu para mim, você mentiu. Não enganei, essa sou eu. Então, eu acho que a gente também tem que entender um pouquinho para onde a gente vai levar informação, onde está faltando informação. Porque nos meios, nas cidades grandes, nas cidades onde tem todo tipo de infraestrutura, vamos combinar que a informação está à palma da mão. E quando você percebe, e você vai lá para o sertão, e você começa a ver qual é o índice de suicídio no sertão, ele é bem menor. Tati, mas é claro, no sertão moram um número menor de pessoas. Eu entendo tudo isso, mas agora a gente está falando de consciência. Então, se aqui, deste lado, onde a gente tem estudo, onde a gente tem, vamos falar inclusive de infraestrutura básica, né? Saneamento básico, onde a gente tem educação, onde a gente tem... Como assim? Como assim feminicídio? Como assim? Eu fico assistindo... Até o pessoal aqui em casa fala, meu Deus, você só quer assistir desgraça. Não é isso. Eu preciso entender o tamanho da minha causa, Zuleika, porque senão eu não fico. Se eu não entender, se eu começar a escutar pessoas dizendo, não, isso já passou, não, já está tudo igual, não, já está tudo tranquilo, a gente esquece. E se a gente parar de fazer o que a gente tem que fazer, a ONU diz, né,
Harvard também diz, que só daqui a 189 anos estaremos vivendo uma vida mais equiparada. Então, não dá, eu assisto mesmo, eu vou em busca, eu quero saber por que foi, como aconteceu, eu fico indignada, eu quero saber da história, de onde esse homem veio, porque essa é a minha causa, é uma causa que eu levanto a bandeira, e que eu vivi. Ah, Cátia, como você viveu? Eu vivi porque o marido de uma mulher que eu empreguei resolveu quebrar toda a minha empresa, porque eu não a mandei embora. Então, a gente pensa que a violência doméstica, ela só esbarra ali longe da gente, mas não, né? A gente até tem um vídeo lá no Lives que a gente diz, não importa se você é preta, branca, pobre, rica, ateia, judia, não importa. A violência doméstica não discrimina. E se a gente não continuar nessa pegada de colocar ações que a gente possa conscientizar, a gente nunca vai chegar na prevenção. Porque é só na prevenção que a gente vai conseguir exterminar. Mas para prevenir, precisa conscientizar. Falar, 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 fazer, 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 falar de novo, fazer de novo. Até que as pessoas entendam que não cabe mais. Né? E está difícil, a gente está vendo o que está acontecendo. Né? O que aconteceu agora aí nessa determinação em Minas Gerais, de um casamento entre um homem de 35 anos, traficante, uma menina de 12 anos, que diz que ele era bacana com ela porque ele levava brinquedos e entregava uma cesta básica para a mãe dela. Isso virou casamento, constituição de família. Então, quanto mais, e aí você vê, e aí você fala, Kátia, é só no Brasil? Não, a gente teve um caso agora na Suíça, acho que foi na Suíça ou na Suécia, onde uma juíza disse que o estupro durou muito pouco, ele durou só 3 minutos, não foi estupro. Só 3 minutos. Quando você ouve o negócio de magistrado, E nesse caso, uma magistrada mulher. Fala, por onde você começa? Vontade de deitar e falar, não tem mais o que fazer, vou deitar e vou morrer, porque não tem mais o que fazer. Quando você enxerga pessoas que têm poder, e agora a gente entendeu, né, que esse juiz que deu essa deliberação, ele também é buscado por ser um agressor. Né? Agora começaram a aparecer um monte de pessoas que foram abusadas por ele. É um ciclo vicioso, é um ciclo tóxico, e que a gente precisa fazer um trabalho como esse que você faz aqui, porque quando você faz um trabalho de levar pessoas para palestrarem, isso é levar, né, conexão para o mundo, isso é levar conhecimento para as pessoas mudarem seus mindsets, terem crescimento, né, e entenderem que, olha, ou a gente evolui, ou a gente vai voltar lá para a Era das Cavernas. Né? E será que essa é uma opção? Né? Então, por isso é importante também desse trabalho, né, do teu trabalho com a Conexão Novo Mundo, né, de termos do trabalho do dono da Rádio Barreirinha, de poder dar esse espaço. Entende como acesso é importante? Então, eu acredito que a gente precisa falar muito sobre isso, para que as pessoas entendam que não está passando. Uma pausa aqui para a gente passar de novo o nosso WhatsApp. Olha, o papo está muito gostoso, tem muita coisa que a gente está aqui para falar com vocês, caro ouvinte. Mande, por favor, uma mensagem, a gente vai responder com todo carinho aqui, ao vivo, se der hoje, se não em outro dia, você sabe, a gente já fez isso, participa com a gente. Mais 55, anota aí, 11 9 4566 3319. Vou repetir, se você não pegou papel e caneta, tá na hora, pega o lápis, vamos lá. Mais 55 11 9 4566 3319. Kátia, vou te falar uma coisa que eu não sei se você lembra, mas ontem, dia 24, nós comemoramos a questão do Dia do Voto Feminino. Sim. Para falar dos 90 anos de luta aqui, coincidentemente, hoje não foi combinado nada disso, vim hoje aqui, a gente está falando sobre isso, a questão até de a gente conseguir, as mulheres conseguirem o direito civil. Só para todo mundo entender que não é uma luta que começou agora, já está vindo de muitos e muitos anos, muitas décadas, para poder chegar até aqui. E tem uma questão que sempre quando a gente fala desse assunto, fala assim, mas quem ensina os filhos são as mulheres, são as mães.
Então, vamos entrar nessa questão também de como a gente pode ajudar para conscientização mesmo. Às vezes, e repito, tem muita mulher que faz e nem percebe que está fazendo. Então, a gente precisa falar também sobre isso. Sim. Todos esses marcos, né, de que a gente foi ganhando espaço, eu ouvi isso uma vez de um professor, eu até indico, se vocês quiserem fazer um curso, é muito legal, um curso em Harvard, ele é um curso online, ele não é caro, que chama Justice, né, que fala de como as leis surgiram, dos filósofos, enfim. E aí, quando a gente fala desse olhar, né, de que a mulher conseguiu o voto ali, conseguiu o direito, deixa eu explicar, gente. Para essa mulher ter conseguido o direito de votar, né, nesse 24 de fevereiro, pode ter certeza que a luta foi grande, muito grande antes. Não foi que ela acordou um dia, se maquiou, se vestiu e falou, estou indo lá no parlamento hoje dizendo, quero votar, você deixa que as mulheres votem também? E tem esse filósofo que eu aprendi lá em Justo, que ele fala que a história contada nos livros, ela é infinitamente mais branda do que a história vivida na vida real, né? Ele, inclusive, cita o Holocausto, né? Que nem que a gente faça N filmes sobre o Holocausto, a gente nunca vai conseguir entender a dor e tudo que aconteceu no mundo naquela época. E quer queira, quer não, a mulher, ela vem sendo sentenciada desde que nasceu. Eu acredito que tem culturas hoje, em que o cachorro da família, ele tem prioridades antes da mulher, tá? Às vezes até de comer antes que a mulher. Estou falando mal dos bichinhos? Não, não é nada disso, não. Eu só estou dizendo que não faz sentido a pessoa que cozinha, né, esperar o cão comer. No mínimo, temos que comer todo mundo junto. Quem vier na minha casa vai ver que para os que abominam, sinto muito, mas meus gatos sobem na mesa, não tenho problema nenhum com isso. Mas a César o que é de César. Então, quando a gente fala em ganhos, gente, o que eu quero dizer para vocês quando uma mulher levanta uma bandeira e fala, consegui que isso aconteceu, pode ter certeza que ela tem uma história muito, mas de muita luta por trás dela, com outras mulheres lutando também, e muitas mulheres lutando contra. Verdade. Vou contar uma história, que da onde surgiu o Ulim, para mim. A NASA, ela tem uma história com o Ulim muito forte. Eu não sei se vocês sabem, mas na época das guerras, os homens iam para as guerras e alguém precisava pilotar os aviões, eles treinaram mulheres para pilotar os caças dentro do próprio país. E nos Estados Unidos tinham as mulheres que pilotavam caças como ninguém, elas eram sensacionais. Até que os bambambãs da NASA falaram assim, poxa, está na hora. Homens, bambambãs da NASA, disseram que está na hora das mulheres irem para o espaço. Vamos treiná-las? A esposa desse bambambam achou maravilhoso. Ela era uma das principais caças, pilotava os principais caças. Ela e as amigas. Eram 8 mulheres, se eu não me engano, gente. 8 ou 7, uma coisa assim. Elas foram treinadas. Treinadas, estudaram, porque a mulher ia para o espaço. Que legal. Então, fizeram tudo isso. Chegou na hora dos testes físicos. A esposa desse bambambam não passou. Na hora lá de fazer o giro, tudo, ela passou mal, ela não passou, ela não foi apta. E ali já seria o primeiro crivo mesmo para quem iria e para quem não iria. Eles sabiam que as 8 não iriam. O que ela fez? Ela foi para o marido dela e disse, ainda não é hora das mulheres irem para o espaço. Porque ela não conseguiu. Sabe depois de quantos anos as mulheres foram ao espaço? Depois dessa cor? Acho que 58 anos depois. Ou 38, gente, precisa pesquisar. Mas o que eu quero dizer é que, de alguma forma, atrasou o movimento das mulheres irem para o espaço. Então, quando a gente enxerga esses marcos, olha, a primeira mulher que fez isso, a primeira mulher, ou aquela que conseguiu o voto, aquele time, enfim, saibam que as lutas foram muito árduas para terem chegado até ali. Né? E aí, mães de meninos. Vamos falar agora da maternidade, quando a Azul falou. Dito tudo isso, quando a gente tem na estrutura do lar um homem machista, é muito difícil para a mulher que tenha esse olhar um pouco mais de justiça, né, de equiparidade. E aí eu quero deixar aqui um posicionamento meu.
tá? Não tem nada a ver com tudo que eu li, com tudo que eu estudei, não. Posicionamento meu. Eu acho que seria um porre se homens e mulheres fossem iguais. Seria muito chato mesmo, tá? Então, eu não falo em igualdade. Eu falo em equiparidade. E aí, equiparidade significa o quê? Sempre dou uma... Eu adoro dar exemplos lúdicos, tá bom? Uma mulher baixa, um homem alto, que precisam alcançar um muro. Para o homem alto, você dá a escada baixa. Para a mulher baixa, você dá a escada alta. E aí, eles estão de igual para alcançarem o muro. Então, a ferramenta que torna equiparável a mulher para alcançar é que são elas. É a ferramenta. E a mulher, muitas vezes, é a ferramenta que vai ajudar com que esses olhares, esses preconceitos ainda existem. Né? É ir conversando, é ir falando, é ir mostrando, mostrando. A gente vê esses... Eu adoro esses... Como é que é o nome? Quando fazem testes, tem um nome isso, teste com pessoas, né? Que nem aquela, entra no elevador, todo mundo de costa, o cara também fica de costa. Experimentos sociais. Experimentos sociais, Zuleika, isso mesmo. Eu adoro isso. Quando feito com criança, então, é mais mágico ainda, né? Não sei se vocês veem, tem um experimento muito bonito, que é onde criança tem que dizer para outra que o cabelo dela é feio. É uma criança preta com uma criança branca, né, dizendo, olha, seu cabelo é feio, assim, nenhuma criança quer dizer. Nem brincando, nem fazendo, nem não querem fazer. Ou seja, a gente macula, acho que a grande lei do universo, que é piegas, Kátia? Não, é a lei do universo. Amai-vos uns aos outros. É tão simples que parece complexo mesmo. Parece muito complexo. Então, dentro de casa, a gente tem que entender que a gente precisa a todo momento estar mostrando isso é certo, isso não é. Ah, judiou no malzinho? Não, ele sente dor como a gente. Eu não tenho dúvidas que esses moleques que fizeram o que fizeram com aquele cachorro, com orelha, né? O mundo inteiro está sabendo disso. Eles tiveram maus exemplos em casa. Ah, quer dizer que o pai fez a... Não, quer dizer que o pai riu quando ele talvez fez alguma coisa que imputasse dor ao animalzinho de dentro de casa. E virou uma diversão imputar dor. Mas a gente precisa entender o que está acontecendo dentro dos lares. Tem algo muito errado. A gente está perdendo noção de valor. O que vale mais, né? Vale mais a nossa amizade ou o carro que está lá fora? Então, eu não vou atingir altas velocidades quando eu estou com amigos no carro, porque o que vale mais ali é a jornada, de estarmos indo viajar juntos, e aí então a gente vai cumprir. Outro carro pode bater. Eu não quero ser a causadora, né? Então, eu tive na minha família um primo que se envolveu com drogas. E eu era muito menina, então eu não vivi muito o drama que deve ter sido para minha avó, para minhas tias, né? E eu lembro, esse meu primo foi assassinado. E aí me ligaram, olha, o Valtinho foi assassinado, enfim, eu falei, gente, graças a Deus. O povo olhou para mim e falou, como assim? Eu falei, eu prefiro que ele tenha sido assassinado do que se ele tivesse assassinado alguém. E quando você está num mundo, vivendo ali num mundo terrível das drogas, você está sujeito a tudo. Entende? Então, às vezes, a pessoa pega e fala, Kátia, mas você é muito... Não é isso, é porque quando eu olho, eu tenho um olhar que quando eu vejo um problema, eu preciso entender o tamanho para eu poder entender quais foram os danos causados, né? Então, é isso que eu falo. Eu falo para os meus filhos que eu prefiro sempre estar um passo atrás, não tenho problema com isso, não tenho. Agora, eu não gostaria de ter um primo na minha família que tivesse sido um assassino. Até porque eu acho que deve ser muito triste para a família também. Então, entende? Olha como é isso. Imagine para esses pais, hoje em dia, que estão vendo seus filhos estudados matando suas mulheres.
fica o cerne dessa família depois disso? Porque a gente lê no jornal, Zulei, que a gente lê um, daqui 2 dias a gente lê outro, daqui 3 dias a gente lê outro, e a gente esquece que uma mãe, 2 mães foram atingidas. A mãe do assassino também foi atingida. E a gente não pode esquecer que ela também precisa de apoio. Entende? Então, é tão profundo a história da mulher no mundo, é tão profundo como nós precisamos umas das outras, é que eu fico realmente ainda bem surpresa em ver mulheres praticando bullying. Eu fico muito surpresa. Tem alguma coisa que tira do sério, Kátia? Isso meio que me tira o humor. Me tira o humor. E, para mim, o humor é uma coisa muito importante na minha vida. Então, eu não consigo entender. Porque as dores que eu tenho, com certeza, são as mesmas que a sua. Dores de construir projeto. Eu fico imaginando quando vocês começaram a Conexão Novo Mundo, como deve ter sido, né? Construir, trazer as pessoas, acreditar, pôr lá. Como deve ter sido. Aí vem alguém e simplesmente invalida tudo que foi feito, não dá. Isso não é uma atitude que faz com que os movimentos cresçam. A gente precisa que os movimentos cresçam. Você sabe que a CSW, né, que a gente está muito feliz aí, e vamos estar lá o ano que vem, com certeza, se Deus quiser, estaremos com pelo menos 20 mulheres lá. Eu não sabia muito bem, sabe, Zuleika, do que se tratava. Eu confesso que eu fiz algo durante 11 anos e não fiz a lição de casa, não fui estudar muito bem. E aí, estando nos grupos hoje, eu estou em grupos de mulheres da CSW, são mulheres, meu Deus, elas matam e morrem pela bandeira delas. Você vai falar, Kátia, mas meu Deus, às vezes você fala, é meio contraditório isso, né? Elas estão às vezes discutindo umas com as outras, porque uma é do movimento X com mulheres, a outra é do movimento Y com mulheres, mas o que eu acho legal quando eu vejo um grupo desses é que elas não se rendem. Existe uma resistência, elas não se rendem. Quando saiu a delegação, aconteceu lá um negócio, uma mulher falando, como é que é? Cadê as mulheres trans aí? Pode ver tudo isso de novo. Que a gente tem direito, ou o governo é transfóbico. E aí isso foi levado em conta, isso que eu acho legal, isso foi olhado, foi analisado. Então, o que eu quero dizer eu estou entrando num mundo tão novo para mim, não de levantar bandeira, porque eu sempre fui de levantar bandeiras, mas de conhecer mulheres que têm nas suas entranhas. Elas estudam, elas sabem, elas foram... Eu não sei se você está me entendendo, é um pouco diferente do que a gente faz. Porque a gente estuda, a gente faz alguns movimentos, a gente faz algumas coisas para minimizar. Elas não, elas vivem efetivamente para que isso aconteça, né? E aí eu fico olhando, e são essas mulheres, essas que fazem com que a gente consiga hoje ter um programa aqui, né, falando sobre mulheres, falando sobre bullying e sobre tudo isso, sem que a gente seja cerceada por ninguém, né? Sem que nenhum homem venha e fale, não vai aqui na minha rádio, vocês não vão falar disso, não. Entende? Então, respeitar quem veio antes, né, com a história e de tudo que sofreu, tudo que lutou para que a gente pudesse ter os privilégios que tem hoje. Por isso que eu brinco. Eu sei que tem mulheres que falam, eu não sou feminista. Então, até para dizer que não é, você precisou das feministas para você poder ter a sua opinião de que você não é e está tudo bem, né? E a minha fala sempre, né? Precisamos de homens feministas, e ainda bem que o mundo está enxergando isso, né? Eu sempre falei isso, homens junto com a gente, tanto que o Pai de Mim nunca cerceou os homens, a gente precisa dos homens conosco, para que a gente possa continuar arrombando as portas abertas, né? Enfim, mas a gente precisa de mais mulheres soror. A gente precisa de mais mulheres que tenham coragem de falar assim, olha, eu não vou fazer isso. Desculpa, não vou fazer isso, não acho justo com ela. Mesmo que você vai comprar uma briga. Eu adoro reality show, e não foi bem assim que aconteceu, mas foi bem legal.
Uma estava num quarto, tentando ouvir a conversa do outro quarto, ela encostou a cabeça, assim, para ouvir a conversa que estava no corredor, e alguém que estava no quarto, não gostando da opinião, abriu a porta, falou, olha, gente, ela falem um pouco mais alto, porque ela quer ouvir a conversa de vocês. Coragem de tomar a decisão certa, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. Não é coisa simples. Eu sei quando a gente fala aqui, parece, né? Não é simples, porque na hora H a gente é movido por um monte de outros sentimentos, a gente é movido por um monte de medo de julgamento, medo de represália, medo de consequências. Nós somos seres humanos, todos nós, né? Mas essas pessoas que abriram caminho, elas merecem ser reconhecidas, porque elas, mesmo com medo, fizeram o que tinha para acontecer. Né? E, caro ouvinte, perceba o seguinte, esse tema que nós estamos trazendo, e fiz questão de trazer a Kátia aqui hoje, porque ela está indo com a delegação brasileira para a ONU, e para falar sobre o bullying, para vocês verem aonde que está essa situação, onde que está esse tema tão importante no mundo. Estamos chegando lá, e a Kátia é uma das mulheres que destravou, e foi a primeira que veio, falou aqui no Brasil, que trouxe esse tema para nós, e que agora está indo para o exterior. Conta um pouco dessa sua jornada para você ir até lá, Kátia. Olha, empresária há 40 anos, né, mas quando eu estava com, acho que eram 28 anos de empresariado, 26, eu fui escolhida para a Goldman Sachs, que era um projeto de 10 mil mulheres no mundo, que quando empresariavam, modificavam o entorno. Eu nem sabia que eu fazia isso, mas fui vista, apliquei para fazer parte, né? E ali, dentro do Goldman Sachs, dentro do 10,000 Women, foi que eu descobri tudo isso. Machismo, misoginia, faz pouco tempo, porque até pouco tempo atrás eu era muito machista de carteirinha, né? Enfim. E ali eu fui aprendendo algumas coisas. E ao aprender sobre algumas coisas, eu entendi que então eu precisava começar a fazer algum movimento que pudesse ajudar mulheres. Fiz algum, dentro de um deles foi a primeira feira de empreendedorismo feminino em Angola. Foi ali que conheci Silene Correia, que é uma querida, né? Você conhece ela, né, Zu? Uma querida, uma Luiz Helena Trajano lá, de Angola. Aí eu fui a Luanda e a gente fez uma feira muito linda de empreendedorismo lá. Eu conheci aquele país, que é um país, gente, um país lindo, de um povo alegre, um povo generoso, né? Enfim. E ali foi a primeira vez que eu ouvi falar de CSW. Uma das mulheres que foi palestrar, né, uma preta linda de viver, ela foi palestrar e ela falou que ela estaria na CSW levando a bandeira do racismo, né, com somente mulheres que eram... E eu peguei aquele termo CSW, falei, nossa, onde ela está indo? Palestrante como sou, falei, acho que é para palestrar em algum lugar. E aí eu fui pesquisar a CSW e entendi que era um evento da ONU, só que eu não havia entendido ali, né, naquele momento, que era um evento de debate, onde a gente realmente falava da melhora da situação da mulher mundialmente falando. Não tive esse entendimento, fiz a aplicação, claro, não fui chamada, né, e depois no ano seguinte fiz também, não fui chamada, e assim se passaram 10 anos, sem ser chamada. Essa última vez eu não ia fazer, porque geralmente abre em setembro, e em setembro eu já estava lá, acho que era a primeira, era eu lá. Esse ano eu falei, não vou fazer, chega, né? 10 anos, já venceu o ciclo, né? Eu gosto de 10 anos. Agora que são elas viveu 10 anos, o Feras vai viver 10 anos, eu gosto de 10 anos. E aí, falei, não vou mandar. Mas quando foi 13 de dezembro, conversando com uma amiga, com a Mirinha, conversando com ela, tudo, ela virou para mim e falou assim, eu adoraria palestrar na ONU. Aí eu falei assim, tem uma forma da gente ir palestrar na ONU, não sei se ainda dá tempo, porque eu não sabia quando acabava. Acabava 23 de janeiro. E ela falou, eu adoraria. Eu falei, vamos tentar? Aí, fomos através da Célia, que é da BPW, conversei com ela sobre isso, ela também conhecia um pouquinho, não muito, e nós três nos unimos para fazer a coisa acontecer. Foram 2 meses, né, de 13 de dezembro a 13 de janeiro, 23 de janeiro era o dia final,
Então, de 13 de dezembro até 22 de janeiro, a gente passou muitas noites em claro, muitas. Nós fizemos um pacto que a gente não ia deixar uma a outra no vácuo, então a gente respondia a mensagem, houvesse o que houvesse. Se pegar o nosso grupo, vai ver que o nosso grupo não parou, cada hora uma tinha uma ideia, cada hora uma tinha um contato, cada hora uma tinha, até que de verdade aconteceu, né? A ministra, a Márcia Lopes, tem muito a agradecer a ela, nos recebeu no gabinete, eu e Mirinha, e ali ela gostou do tema, né? E a gente acabou estando ali dentro da delegação brasileira com uma articulação toda das três. É muito importante dizer isso, porque não existe uma que faz as coisas acontecerem. A gente precisa entender isso. Quando a gente não entende que não é uma que faz acontecer, que são várias que fazem acontecer, que é a minha expertise com a sua expertise com a outra que vai fazer a gente chegar, né? Então, acho que isso foi primeira lição de casa cumprida, né? Então, deixou de ser um querer só meu e para a CSW, nunca ter aberto isso para ninguém, passou a ser um querer de três, e a gente começou a se envolver, começou a entender, aí passou a ser um querer maior, né? Um querer de entender que o Instituto Quasmin poderia estar lá, né? E aí começou a ser um querer que foi crescendo, e hoje a gente está fazendo das tripas coração, né? Para a gente cumprir a tabela ali do que esse SW existe, para que a gente aplique para ter uma cadeira consultiva. A gente está ali tentando de todas as formas, né? Eu acho muito importante que seja, gente, que sonhar grande, sonhar pequeno não dá o mesmo trabalho. Vocês sabem que eu refuto essa frase, né? Quando a gente sonha grande, a gente tem que ter investimento de tempo, de suor, de dinheiro. Não tem como chegar a lugares. Dinheiro é acesso, dinheiro é coisa boa, energia boa. Então, sem dinheiro, às vezes, você não chega, né? Porque para comprar passagem para ir para Nova York, para se hospedar ali, né? Para estar para pagar o Uber que você vai usar ali, é dinheiro. Então, o investimento foi muito alto da gente nesse momento, né? Um investimento que é para o todo, tá? Não tenha dúvidas que é um investimento para o todo. E agora a gente está nessa pegada, né? De ir para a CSW, sem dúvida nenhuma. E aí? Oi. Tá sem som. Tá sem som? Tá. Voltou. O que eu vejo é que é algo que a gente vai construir juntas, não tenha dúvida, né? São as 1.400 mulheres que investiram na gente até hoje, né? Tempo, tudo, né? E aí a gente pensa no movimento em que isso pode tornar grande. Hoje estamos indo em 3. Ano que vem, se Deus quiser, iremos em 20. Mas nada, a gente pode entender que a gente pode ir em 100. O importante ou a gente pode voltar em 2. O importante é a gente entender que precisamos ter foco para atingirmos os objetivos que nós queremos, e principalmente quando o sonho é conjunto, aí fica mais divertido. Enquanto a Kátia trouxe a notícia, o entusiasmo dela, o áudio que ela mandou, o vídeo que ela fez, depois ela até fala, eu nem sei onde que eu estava, se estava com o cabelo arrumado, se não estava, porque a euforia foi tanta, a alegria foi tanta de uma conquista, que qualquer outro detalhe era um detalhe. Ali chegou e ela queria compartilhar isso com todo mundo. Foi muito emocionante quando a gente começou a ouvir, e aí uma já comentando com a outra, e foi assim, uma explosão de felicidade, de trazer, olha, aqui nós podemos falar, nós conseguimos chegar lá, com essa conquista. Explicando um pouco disso que ela falou, das 1.400 mulheres, a Kátia lá atrás, não lembro, acho que mais de 10 anos, não lembro, aí ela vai contar para vocês quanto tempo, ela criou um projeto chamado Quais de Mim Você Procura, no qual mulheres se escrevem, somente mulheres são coautoras, se escrevem no livro, contam uma parte da sua história. No verso, tem as frases dos homens que apoiam esse livro. Então, não é excluindo ninguém, mas a mulher precisa ter voz. E outro detalhe importante é que cada livro que faz, ele tem um tema, tem um título diferente. Isso também tá, acho que tá, nem sei em quantos, mais de 20, quase 30, se não tiver, tá por aí. O seu é o 30º. Que bom. O meu vai ser o 30º, que eu estou coordenando uma obra que está aí pronto para sair agora, vai sair em março.
Mulheres na Vanguarda, Tecnologia e Pessoas em Harmonia. Olha só, um sonho lá atrás, de começou, e aí eu já vou contar um pouquinho, tá? Até ela tomar uma aguinha ali, um sonho dela, que ela chegar numa livraria e querer ler livros sobre mulheres falando sobre empreendedorismo. Não queria ler de homens. E não tinha. A partir daí que não tem, ela abriu um caminho, como a gente fala, o famoso Oceano Azul, ela abriu um trabalho, uma possibilidade de uma forma social. Então, isso é o que faz realmente a gente perceber que sozinha ela não ia conseguir, começou o primeiro livro, conseguiu X mulheres, foi indo e hoje nós estamos em 1.400. É possível fazer a diferença. A gente precisa arregaçar as mangas, entender o que precisamos fazer e ir à frente. Porque falar de mulher para mulher, a ONU está precisando, quer nos ouvir. Imagine você que está aí do lado, o que você não pode falar para ajudar os outros. Kátia, já estamos quase no finalzinho aqui do nosso programa. Temos mais 5 minutos aqui. Olha, eu queria que você falasse como os ouvintes que tiverem em qualquer lugar do mundo, gente. No meu livro, eu tenho pessoas que estão na Europa, eu tenho pessoas que estão nos Estados Unidos, então não importa onde você esteja. Como é que a gente faz? Como é que o ouvinte que está ali participando desse programa, como que faz para te contratar? O que pode ajudar? O que você está pensando e precisando nesse momento? Olha, essa oportunidade que a Zuleika trouxe para a gente aqui nesse momento, né, é tão importante porque o livro Mulheres no Combate ao Bullying, ele é um livro que a gente colocou em inglês, então a gente está levando esse livro lá para os Estados Unidos. Ah, que legal! Né? A Zuleika faz parte, é uma das guardiãs do grupo, e esse livro aqui, ele é um livro que, quando ele é vendido, o valor todo é doado para o Instituto. O que eu preciso que vocês entendam? No início era para ser um projeto para ir para as livrarias, a Zuleika falou certinho, depois passou a ser um projeto para doação de livro. Então, para cada livro vendido, um é doado. Favelas, comunidades, casa-abrigos, centros de saúde, para que outras mulheres tenham contato com essas histórias, se inspirem e para crescerem, né? Mas o livro Mulheres no Combate ao Bullying é só para o Instituto. Então, se você quiser ter esse livro aí com você, em inglês ou em português, né, que são os dois que a gente tem agora, contata aí a Zuleika, o pessoal todo aí da Barreirinha, né, fala, olha, eu quero, encomende o seu livro, que com certeza, quando eu voltar, eu tenho que deixar claro para vocês, como eu disse, eu sou muito transparente. Esses livros que a gente tem agora, a gente está levando para a ONU. Mas se você quiser contribuir, né, para que a gente possa levar mais livros, então, se você quiser comprar esse livro, contacta a Zuleika, você vai comprar, e aí, quando for lá para o dia 20 de março, daqui um mês, você vai estar recebendo o seu livro, tá bom? Isso é fato, tá? Mas é uma forma que você consegue ajudar o Instituto. Zuleika, muito obrigada pela oportunidade, vida longa ao Conexão Global, sucesso a todos que fazem parte do Conexão Novo Mundo, né? Que você continue aí guerreira à frente, né? Esse projeto Conexão, que eu sei que enche o teu coração, né? A gente percebe. Então, que você tenha muita luz e muita paz nessa jornada. Agradecer demais, agradecer as Quais de Mim todas, nessas mulheres que nos acompanham. E se você não é uma Quais de Mim, também. Procura a Zuleika aí, quem sabe você não vai fazer parte do próximo livro da coletânea e se tornar uma mulher da Liga, a maior liga de mulheres investidoras e escritoras do Brasil. Seremos Guinness, prometo. Entra lá, nós somos Ranking Brasil, então pode entrar aí dentro da internet procurando a maior liga de mulheres investidoras e escritoras, vocês vão ver lá. As 1.400 mulheres fazem parte desse lindo projeto. Kátia, eu que tenho que agradecer por você estar aqui, estar contando toda essa história, essa linda história, e trazendo realmente uma mudança no pensamento e na fala de todos nós. Quer participar, quer ser uma coautora, quer comprar um livro? Anota aí, mais 55 11 94566 3319. Porque nós somos da Conexão Novo Mundo, uma cooperativa de palestrantes que leva até você, em qualquer lugar do planeta, os temas que você precisa, para você com o seu desenvolvimento pessoal, para a sua empresa, que pode transformar a vida e ajudar a vida dos seus colaboradores, dos seus parceiros, de quem você precisar.
Porque quando a gente consegue fazer junto, a gente está falando aqui de mulher, mas a empresa precisa de todo mundo junto. A equipe, o time é o que vai fazer a diferença. Não importa onde você esteja, na sua casa, na sua família, nós estamos aqui para ajudar vocês. Venha fazer parte da Cooperativa Conexão Novo Mundo e venha fazer parte do Instituto Guaxinim que você procura, ou de um dos livros, ou comprando o livro. Ajude, com certeza vai fazer a diferença. Pela última vez hoje, porque eu vou repetir de novo, mais 55 11 94 566 3319. Muito obrigada pela sua audiência e nós nos encontraremos segunda-feira, no mesmo horário. Obrigada, Kátia. Até. Beijo, obrigada, gente. Até.